Cara, existe um estereótipo de que um vendedor fala bem, existe um estereótipo que o vendedor ele é mais agressivo, não sei o que lá. Qual que é o perfil de vendedor ideal para qualquer O negócio? perfil que eu busco em vendedor é o cara que tem fome de mudar de vida. Porque vendas tem uma característica diferente de qualquer outra profissão, que o cara ele faz o ganho dele. Não é? Ele não tem um salário definido, ele tem uma remuneração basicamente variável. Então, ele tem a condição de ganhar muito mais do que o mercado paga, correndo um risco também maior do que o mercado oferece. Então, geralmente, o cara que é o campeão de vendas é o cara que tem muita fome, e fome pode ser sinônimo de ambição. O cara tem que ser muito ambicioso. Ambição não é ganância, ambição é fome, apetite. Fome de mudar de vida. O cara, parece meio clichêzão que eu estou falando, mas a realidade é que alguém que tem um ganho variável na mão, essa fome é o que faz muita diferença para o cara. Porque ele vai tomar porrada o dia inteiro, ele vai levar não o dia inteiro. E se ele não tiver essa fome de mudança de vida, ele já desiste no primeiro ou no segundo dia. Então deixa eu fazer uma pergunta. O que é essa fome? Ou seja, a pessoa está ouvindo a gente agora, ela fala, nossa, será que eu tenho fome de mudar de vida? Como que a pessoa faz para auto-identificar, ou seja, para ela tentar identificar nela se ela tem essa fome? Cara, eu não consigo definir ou conceituar isso bem, sem pelo menos dar o meu exemplo. Não é? Eu, quando comecei a vender, tinha 19 anos de idade, morava na Casa do Chapéu, morava num lugar que, para chegar no centro do Rio de Janeiro, levava 2h30, 3 horas, morava muito mal, pegava um ônibus que era lotado, 8 pessoas por metro quadrado, uma parada sinistra, chegava às 8 horas da manhã para trabalhar, já tinha uma jornada de 2 horas no ônibus, com um monte de gente ali, e com sovaco na tua cara, o cara se esfregando atrás de você, você entendeu? É um negócio assim, bem desumano, bem humilhante, inclusive, isso é característica de quem é de periferia. Ou seja, a fome ela começa com o cara dizendo, eu não quero mais isso. Então, por exemplo, dentro de um ônibus eu falava, eu não quero mais isso aqui, eu não quero isso para minha vida. Aí, mas como eu saio daqui de dentro? Eu preciso de dinheiro, preciso ganhar dinheiro, entendeu? E qual é a minha saída? Vou virar traficante? Vou roubar? Vou fazer o quê? Vou arrumar um emprego com salário mínimo, também não vai resolver a minha vida. Com a formação que eu não tinha muito o que esperar. Então, vendas foi uma resposta para esse meu anseio. O dia que eu conheci vendas na minha frente, eu falei, cara, é por esse caminho que eu vou sair daqui. Então, a minha primeira fome, Thiago, não foi nenhuma ambição de ter um carrão, ou de morar num lugar legal, ou de investir na bolsa. Isso nem passava pela minha cabeça. A minha primeira fome foi de sair daquela condição que eu estava. Era um cara que era dependente dos meus pais, namorava com uma menina, queria me casar, era duro, andava de ônibus lotado, ia sair com ela para jantar. A gente pegava ônibus junto, você entendeu? Então, aquilo eu não queria mais. Então, eu não estou definindo a ambição desta forma, porque é difícil definir. Mas, no meu caso, a fome começou com o desejo de sair daquela situação humilhante que eu vivia. Então, mas aí deixa eu te perguntar. Então, você está dizendo que a fome tem muito a ver com você estar insatisfeito com a sua realidade hoje e você querer mudar ela de alguma forma. Mas tem um momento que você muda a sua realidade em dando certo, né, esse seu plano, esse seu sonho. E quando isso acontece... Você tem que renovar. Tem gente que continua sendo um bom vendedor. Então o que você está dizendo é que mesmo depois de estar insatisfeito e mudar a sua realidade, para você continuar um bom vendedor, você precisa continuar tendo algum tipo de ambição. Sim. Senão você para de vender. O que eu quero dizer para você é que vendas não é só técnica. Tá? Bom, deixa eu começar dizendo que não é vendas, porque eu acho que as pessoas confundem muito isso. Vendas não é um cara simpaticão, com uma conversa legal, com a lábia de vendedor. Venda não é intuitivo, venda não é um dom, vendas não o cara tem uma vocação. As pessoas acham que para vender, o cara nasceu para vender, vende areia no deserto. Assim, não é isso. Vendas eu classifico como 3 pilares. Uma, ambição. Sem ambição, o cara não vende. Sem ambição, o cara... ele vai vender, ele vai ser até um vendedor medíocre, mas ele não vai ser o campeão, não vai ser o top de performance. O cara tem que ter muita ambição, tá, para ser um campeão de vendas. Segundo, vendas é técnica. Aí sim, o cara precisa ter técnica. O cara consegue aprender a Ele saber. aprende. Vendas se aprende, Qualquer existe uma um. técnica. Qualquer um aprende. Tá? Tímido aprende, cara que se comunica mal aprende. Gago, eu já tive cara gago que vendia pra caramba.
Tá legal? Então, técnica. E terceiro, ele tem que ser um gestor de emoções. Porque vendas é uma relação entre expectativa e frustração diária, quase que por hora. São mais nãos do que sim. Então, a competência emocional, a resiliência, a determinação, a rapidez com que ele se recupera de uma frustração, de repente ele acha que vai fechar um contrato com o cliente cria expectativa nele, e aí daqui a pouco vem e dá uma desculpa para ele, daqui a pouco ele liga para o cliente não atende mais ele, ou seja, gera frustração a todo momento, ele tem que recuperar isso rapidamente. Então esse é o tripé do bom vendedor. Tá? É muita ambição, e ambição, repito, não é ganância, é fome. Tá? E a fome, ela começa pelo que eu não quero. Então, por exemplo, é o que eu chamo da inconformidade. Olha que palavra interessante, Thiago. Conformidade vem de mesma forma. Com é o prefixo que significa mesma, formidade, mesma forma. Alguém que, por exemplo, ganha a forma de uma determinada circunstância, alguém que se conformou, ganhou a mesma forma dessa circunstância. Então, essa inconformidade, ela começa com: eu não quero mais isso para minha vida. Basta. Deu, tô de saco cheio. Não quero mais andar de ônibus. Eu não quero mais viver na Pindaíba. Eu não quero A, logo eu vou buscar o B. Todo mundo quer o B, mas nem todo mundo rejeita o A. Então, para você mudar de A para B, você não pode, não é uma decisão não é uma decisão, não é um acordo, não é uma conciliação, é uma ruptura. Precisa existir uma ruptura com o A para que você conquiste o B. Enquanto o A for aceitável, você se conforma com o A. Quando algo passa a não ser mais aceitável e você rejeita e você dá um basta, aí sim, você começa a ter uma energia para buscar o B. Tá? Então, esse é o primeiro quesito. Depois é técnica. Tem que aprender com quem sabe vender, tem técnica, tem roteiros de vendas e a parte emocional. Agora, Flávio, como que você faz, cara, para identificar se alguém tem uma boa gestão de emoção? Assim, você está conversando com alguém, você está filtrando um bom vendedor para sua empresa, né? Como que você vai identificar isso que você falou? Pô, o cara tem ambição. Todo mundo vai falar que tem ambição, né? Técnica dá para aprender. Agora, se o cara ele gerenciar bem as emoções, como que você vai... Vale nada a entrevista. Teste. Tem que botar o cara para testar, para fazer. Entendeu? Eu tenho ambição. Todo mundo vai dizer que tem ambição. Todo mundo quer alguma coisa melhor, né? Todo mundo diz que quer alguma coisa melhor, mas nem todo mundo rompeu, tá afim de fazer uma ruptura. Porque fazer uma ruptura, cara, tem risco você fazer uma ruptura. Você tem que romper com o A para buscar o B, e se der errado o B, tu fica sem o A, sem o B. Então, o preço, né? A ruptura tem um preço, a ruptura exige coragem, entendeu? A questão é o seguinte, eu sempre pensei, cara, se eu ficar aqui nesse caminho que eu tô, a faculdade lá que eu tava fazendo lá, cara, daqui a 5 anos eu vou ganhar um valor baixo. E aí, se der certo, mais 5 anos. Cara, isso aqui, no final da vida, eu vou viver de aposentadoria do INSS. Isso é o perigo, entendeu? Esse é o risco. A loucura tá aí. A loucura não tá em eu fazer uma ruptura com A para buscar o B. A loucura é eu ficar no A. O maior risco é eu ficar no A.